Minha irmã é severamente autista, e eu a odeio por transformar minha vida em um pesadelo vivo. Eu a odeio. Isso deveria estar errado de dizer, mas não parece. Desde que minha irmã nasceu, foi como se eu tivesse desaparecido do radar dos meus pais. Eu tinha 6 anos, animada para ser uma irmã mais velha, mas essa empolgação sumiu rápido. A mudança foi gradual, mas inegável. De repente, eu estava me mudando para o porão, porque ela precisava ficar mais perto da mamãe e do papai. Isso doeu. O porão é assustador e frio, e eu sentia falta do calor de estar perto deles. As noites lá embaixo eram longas e solitárias. Eu ouvia o resto da família lá em cima e me sentia tão isolada, como se fosse mais um pensamento secundário do que uma filha. Perder meus brinquedos para ela foi outro golpe. Ela não fazia por mal quebrá-los, mas acontecia o tempo todo. Eu lembro de tentar explicar aos meus pais como aquilo me fazia sentir, esperando um pouco de empatia, talvez até justiça. Mas tudo o que ouvi foi: ela é mais nova, ela não entende. Você é a irmã mais velha, deveria ser mais compreensiva. Parecia tão injusto. Aqueles brinquedos eram meu refúgio, e vê-los quebrados sem que ninguém se importasse o suficiente para resolver isso, só aumentava a sensação de ser invisível. O incidente do MacBook foi a gota d'água. A escola tinha me dado porque eu estava indo muito bem, e então um dia ele simplesmente foi destruído. A escola ficou brava comigo por ser descuidada, e meus pais só aumentaram a culpa. Ninguém parou para considerar que não tinha sido minha culpa. Eu estava furiosa e magoada, mas principalmente me sentia sozinha lidando com a bagunça. Não era só sobre um laptop, era sobre sentir que ninguém me apoiava. Honestamente, tentar equilibrar ser irmã e ter uma vida é difícil. Eu amo minha irmã, claro, mas parece que meus pais esquecem que eu também sou só uma criança. Toda vez que ela precisa de algo, eu tenho que largar tudo. Não importa se eu estou estudando, saindo com amigos ou tentando descansar. É como se eu tivesse de plantão 24 horas por dia sem nunca ter aceitado esse cargo. Não lembro a última vez que eu saí com meus amigos sem ficar checando o celular, preocupada com uma ligação de casa me chamando de volta. Minha vida parecia estar em pausa permanente, sempre esperando a próxima crise ou demanda por ajuda. O dia em que decidi ir ver o novo filme do Homem-Aranha foi muito importante para mim. Fazia muito tempo desde que eu fazia planos só por prazer. Meu amigo Jake vinha falando disso há semanas e a empolgação dele era contagiante. Eu precisava daquela pausa, algumas horas em que eu pudesse ser apenas uma adolescente e não uma cuidadora. Então tomei uma decisão. Pela primeira vez, desliguei meu celular para curtir o filme e não me preocupar com mais nada. Só 2 horas, sabe? Ao sair do cinema e ligar o celular de novo, foi como se eu tivesse sido atropelada. Chamadas perdidas e mensagens por toda parte. Liguei para casa na hora. A alegria do filme evaporou a cada toque. Quando minha mãe atendeu, a raiva dela me cortou. Onde você estava? Precisávamos de você há 1 hora. Mal consegui falar, corri para casa, sentindo culpa, mas também uma raiva crescente. Quando cheguei, era como entrar numa tempestade. Meus pais estavam furiosos, a decepção deles era quase palpável. Confiamos em você e você simplesmente desaparece para ver um filme? A voz do meu pai era afiada, suas palavras entrecortadas pelos sons da minha irmã no fundo. Como se ir ao cinema fosse um crime. Eu tentei explicar que só queria um descanso, algumas horas para mim, mas ninguém ouviu. Suas responsabilidades aqui são mais importantes que um filme, disse minha mãe com as palavras soando como sentença. Fui punida. Disseram que eu estava sendo irresponsável, tudo por causa de um filme. Sentada no meu quarto depois disso, percebi que não era sobre o filme, era sobre me sentir presa. Sim, eu entendo que minha irmã precisa de mim, mas às vezes só quero fazer algo normal sem me sentir culpada ou ser punida por isso. Ter 18 anos e sentir que não tem permissão para ter a sua própria vida é difícil. É se sentir presa em um papel que eu nunca escolhi. Desejar uma fatia de normalidade em uma vida que tem tudo menos isso. Eu amo profundamente minha irmã, mas naquele momento eu não conseguia evitar me sentir roubada das experiências simples da adolescência. Amizades,
momentos despreocupados. Viver na minha casa é como estar presa num ciclo onde tudo gira em torno da minha irmã e suas necessidades. Não me entenda mal, eu entendo. Ela precisa de muitos cuidados e eu quero estar presente. Mas às vezes sinto que sou só mais um item na lista de tarefas da família. Ajude sua irmã, veja se ela está bem. Você não vê que estamos ocupados com ela? É exaustivo me sentir mais uma ajudante do que uma filha. É como se eu fosse invisível, a não ser quando precisam de algo para ela. Essa sensação de ser uma escrava na própria casa é sufocante. Carrego esse peso o tempo todo, um fardo que me faz questionar meu valor na casa, mais como uma função do que um membro da família. Então teve essa semana que parecia que poderia ser diferente. Fui escolhida para fazer um discurso num evento da escola. Algo naquela conquista acendeu algo em mim. Trabalhei duro nesse discurso, colocando meus pensamentos e sentimentos em cada palavra. Quando meus pais disseram que estariam lá para me ver, pela primeira vez em muito tempo, me senti valorizada. Finalmente, algo sobre mim. Trabalhei no discurso todas as noites, imaginando vê-los na plateia. Talvez até sorrindo com orgulho. A empolgação era como um farol, uma luz rara na escuridão do meu dia a dia. Como se, talvez dessa vez, as coisas fossem diferentes. Mas não foram. Eles faltaram por causa de algo relacionado à minha irmã. De novo. Culparam ela. Tá ali, prestes a começar meu discurso e não vê-los me destruiu. Eu continuei, voz trêmula, mãos tremendo. Chorei. Não só pelo discurso, mas por todas as vezes que me senti deixada de lado. Sim, eu consegui. As pessoas aplaudiram, mas parecia vazio. Caminhando para casa, eu não conseguia parar de chorar. Não é que eu quisesse fazer um escândalo por terem perdido o discurso, mas doeu. Foi um lembrete de que não importa o que eu faça, sempre serei secundária. Enquanto eu voltava para casa, tudo em que conseguia pensar era como esse padrão parecia não ter fim. Conversar sobre faculdades com meu pai era algo que eu vinha esperando. Começou de forma até que normal. Eu estava animada, sabe? Pela primeira vez parecia que estávamos focando no meu futuro, em algo que era sobre mim. Eu estava me empolgando com a ideia, pensando que talvez a faculdade fosse minha chance de sair, fazer minhas próprias coisas, longe de todo o caos de casa. Estávamos olhando panfletos, falando sobre cursos e universidades. Foi o mais perto que cheguei de sonhar em muito tempo. Aí, meu pai fez aquela piada. Algo sobre escolher um curso bem pago para eu estar preparada para cuidar da minha irmã quando eles não estiverem mais aqui. Ele riu, achando que era só um comentário leve, eu acho. Mas aquilo me atingiu em cheio. Todos os sentimentos engarrafados simplesmente explodiram. Eu perdi o controle, não consegui mais segurar. Comecei a chorar e depois a gritar, dizendo como era injusto que minha vida toda fosse esperada para girar em torno de ser a cuidadora da minha irmã. Tudo saiu de uma vez, cada ressentimento, cada momento em que me senti ignorada, desvalorizada. Tentei fazê-lo entender tudo que eu já tive que abrir mão, como tudo sempre volta para o que a minha irmã precisa. Mas eles não entenderam. Meus pais só ficaram ali, me encarando, como se eu estivesse falando outra língua. Assistiram eu desabar, sem conforto, sem desculpas, nada. Os rostos deles estavam frios, distantes. Era como se não pudessem entender por que eu estava tão abalada por uma piada. Foi nesse momento que percebi que eles não iam me ouvir. Corri para o meu quarto, bati a porta e tô aqui desde então. E aqui tá o mais doído. Já se passaram horas e eles nem sequer vieram checar como eu tô. Nenhuma batida, nenhuma palavra, nada. É como se meu desabafo não tivesse significado nada para eles. É tão solitário ficar sentada aqui sabendo que nem mesmo isso, eu tá tão abalada, é suficiente para que eles percebam o quanto eu tô machucada.
É como se eu tivesse presa nesse papel que eles definiram para mim e meus sentimentos a respeito disso simplesmente não importassem. Será que eu tô errada por querer mais do que isso? Por ser vista como mais do que apenas a futura cuidadora da minha irmã? Sinto que não importa o que eu faça, minha vida simplesmente não importa. Eu não sou nada para eles, nada além de um seguro de vida para minha irmã depois que eles se forem. Depois que horas viraram um dia, então outro, sem uma palavra dos meus pais, algo dentro de mim mudou. Eu não conseguia mais ignorar a sensação de que algo precisava mudar. Não era só uma questão de sair um pouco, era uma necessidade. Precisava de espaço para entender as minhas próprias coisas, sem ser puxada de volta para sempre para o mesmo drama. Pensei em uma pessoa que sempre pareceu me entender, meu avô. Sem fazer um grande plano, só coloquei o essencial numa mochila uma noite e fui embora. Mandei uma mensagem para ele dizendo que estava indo. Meio que esperava que ele tentasse me convencer a voltar ou ligasse para os meus pais, mas ele não fez isso. Ele só respondeu: "A porta está aberta." Ficar com o vovô tem sido revelador. Não é como se cada momento fosse uma conversa profunda, mas é só calmo aqui. Ele me deixa ser eu mesma. Conversamos sobre faculdade, sobre o que eu posso querer fazer, e é a primeira vez em muito tempo que consigo pensar no meu futuro sem me sentir culpada ou estressada. Ele tem me apoiado, me encorajando a pensar no que eu quero e não no que me sinto obrigada a fazer. É estranho, mas em apenas uma semana aqui, me senti mais eu mesma do que nos últimos anos. Comemos juntos, assistimos a alguns filmes antigos, ele contou histórias de quando tinha a minha idade. Tem sido bom, simples, meio libertador. Até comecei a pesquisar universidades de novo, dessa vez olhando programas que realmente me interessam, não só aqueles que me dariam dinheiro suficiente para cuidar da minha irmã no futuro. Estar com o vovô me deu uma ideia do que isso poderia ser, e é algo que eu quero guardar para mim. Uau! Obrigada por todo o apoio e carinho que vocês me deram. Eu nunca imaginei que esse post fosse alcançar a popularidade que alcançou. Obrigada, de verdade. Depois de pensar sobre isso nessas últimas horas, vocês estão certos. Eu não odeio minha irmã. Não é culpa dela ter nascido como é. Meus pais vieram falar comigo algum tempo depois do meu colapso, mas eu não consegui falar com eles. Só chorei e pedi que saíssem. Eles fizeram um acordo com meu avô para que eu fique com ele por enquanto. Meus pais querem conversar comigo, mas decidimos que é melhor eu ficar longe por enquanto, para ter espaço e tempo para me recompor. Vamos sentar e conversar mais tarde nesta semana sobre essa situação. Obrigada novamente por todo o amor e apoio. Comecei contando para o vovô a história do porquê eu explodi daquele jeito. E, para ser honesta, quando finalmente desabafei tudo com ele, a reação foi bem mais intensa do que eu esperava. Eu sabia que ele ficaria surpreso, mas ele parecia realmente chocado, horrorizado. Contei tudo sobre como as coisas têm sido em casa, como eu basicamente tenho sido cuidadora em tempo integral da minha irmã, além de tudo mais, e como tudo desabou naquele dia com a piada do meu pai sobre a faculdade e cuidar dela para sempre. Meu avô ficou seriamente irritado, especialmente quando soube que minha irmã deveria estar recebendo cuidados profissionais, mas não estava. Ele disse muitas coisas, algumas coisas que eu não me sinto confortável em repetir aqui, mas em essência, minha irmã deveria estar recebendo cuidados de um profissional, e meus pais estavam ignorando isso. O ponto era que não era certo nem seguro eu estar naquela posição, especialmente com a gravidade da condição da minha irmã. Ele não conseguia acreditar que meus pais estavam colocando tudo isso em cima de mim e que esconderam tudo isso do resto da família. Ele também ficou muito bravo com o incidente do cinema. Disse que aquilo foi a gota d'água, que mostrava claramente o quão injustamente eu estava sendo tratada. Meu avô é tranquilo na maior parte do tempo, então vê-lo tão bravo foi algo grande. Ele me disse diretamente para não falar com meus pais a menos que ele estivesse presente, o que foi um alívio, sinceramente. Disse que falaria com eles primeiro, resolveria tudo e que estaria comigo em qualquer conversa futura. Mas não foi só o vovô. Nos dias seguintes ouvi de tias, tios, primos, todo mundo.
Estavam todos entrando em contato, se assegurando que eu estava bem, e estavam todos tão chocados quanto ele. Descobri que meus pais estavam dizendo para todo mundo que a minha irmã tinha um cuidador profissional. Estavam até aceitando dinheiro da família para isso. Só que esse cuidador nunca existiu. Todo mundo ficou muito revoltado por terem sido enganados, especialmente com algo tão sério. Essa última semana, cara, tem sido uma montanha-russa. Difícil sim, mas também de certa forma reveladora, num jeito bom. Todo o drama com os meus pais, descobrir aquilo tudo que eu nem fazia ideia, foi muita coisa para processar. Mas então, veio esse lado inesperado e positivo. A minha família estendida se aproximando de maneiras que eu nem sabia que precisava. O vovô está no centro de tudo, tentando compensar o que ele chama de tempo perdido. Ele tem insistido muito para que eu volte a ser apenas uma adolescente. É estranho, mas gostoso ser incentivada a sair com meus amigos ou simplesmente relaxar e fazer o que eu quiser. Coisas que eu não fazia há muito tempo. É como se ele estivesse numa missão de me ajudar a reconquistar partes da minha vida que eu nem percebia que tinha perdido. E não é só ele. Minhas tias e tios também têm sido incríveis. Estiveram por aqui bastante nessa semana, me checando, trazendo comida, conversando e realmente ouvindo. É como se todos estivessem fazendo um esforço enorme para mostrar que se importam, para garantir que eu não me sentisse sozinha em meio a esse caos todo. É meio avassalador, mas de um jeito bom. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sou só a irmã ou a cuidadora. Sou só eu. E isso é uma sensação maravilhosa. A conversa com meus pais no sábado à noite, desastre nem começa a descrever. Entrei naquela conversa com esperança, ainda que pequena, de que talvez, só talvez, a gente pudesse começar a consertar as coisas. Mas a coisa só piorou. Eles realmente admitiram várias coisas tão perturbadoras que eu nem consigo me forçar a escrever aqui. Mas o mais chocante, nenhum pedido de desculpa saiu da boca deles. Nenhum! Ao invés disso, dobraram a aposta, dizendo que eu basicamente nasci para ser a cuidadora da minha irmã. Sim, meu pai realmente disse isso, que meu propósito inteiro na vida era cuidar dela. Eu não consegui me segurar. Tudo o que eu tinha descoberto, todo o apoio que recebi da minha família, tudo veio à tona. Joguei na cara deles todas as mentiras sobre o cuidador, o dinheiro que estavam recebendo da família para isso e não estavam usando, tudo. Mas eles só desviavam, davam desculpas. No fim da conversa, as coisas estavam ainda piores do que antes. Foi como bater de frente com uma parede tentando fazê-los entender. Eu entrei naquela conversa com uma faísca de esperança e saí sentindo que essa esperança tinha sido totalmente destruída. Então, depois desse desastre de conversa com meus pais, eu tomei uma decisão. Acabou. Tive uma conversa longa com o vovô e meu tio ontem à noite e todos concordamos que o melhor é que eu não volte mais para casa. Hoje é o dia em que eu oficialmente estou me mudando para morar com meu avô. É estranho, sabe, fazer uma mudança tão grande, mas também parece certo, como se eu finalmente tivesse algum controle sobre minha vida de novo. Também decidi que vou sair do estado para fazer faculdade quando terminar o ensino médio. Só a ideia de recomeçar em outro lugar já é empolgante. Minha tia, ela tem sido incrível durante tudo isso. Me disse que vai começar a enviar o dinheiro diretamente para mim, o mesmo dinheiro que antes dava para o meu pai para cuidar da minha irmã. Agora vai ser o meu fundo da faculdade. Meus pais ligaram algumas vezes desde aquela noite, mas se você está pensando que foi para pedir desculpas ou dizer que sentem minha falta, não. Eles só queriam saber quando eu ia voltar para casa. É como se nem tentassem entender por que eu precisei sair. Eu sei que isso vai ser uma mudança enorme e, honestamente, estou meio assustada. Mas, ao mesmo tempo, sinto esse peso saindo de mim. Finalmente estou tomando decisões por mim mesma e tem algo muito libertador nisso. Hoje é só o começo de algo novo, eu acho. Decidir não voltar para a casa dos meus pais foi difícil, não vou mentir.
Tem essa sensação de incerteza no meu estômago. Mas, lá no fundo, acho que com o tempo isso vai passar. O apoio que venho recebendo do resto da minha família tem sido inacreditável. É estranho, mesmo tendo tomado uma decisão tão grande, sentir todo esse amor e apoio torna tudo um pouco mais fácil de lidar. Mas sim, a verdade dura é que eu praticamente perdi meus pais por causa de tudo isso. Essa realização é difícil de engolir. É muita coisa para processar. Às vezes me pego desejando que as coisas pudessem ter sido diferentes. Mas no meio de toda essa bagunça, percebi algo muito importante. Eu não odeio minha irmã. Aquela raiva que eu achei que sentia por ela estava mal direcionada. Ela não tem culpa de como nasceu. Ela não é a culpada por como nossos pais escolheram lidar com tudo. Eu a amo mais do que eu consigo expressar. E odiá-la por algo sobre o qual ela não tem controle foi errado em tantos níveis. Eu espero que um dia eu consiga consertar isso. Por enquanto, sair de casa é o que eu preciso fazer por mim mesma. É sobre encontrar o meu caminho. Descobrir quem eu sou fora de toda essa situação. Vai ser uma jornada, mas eu tô pronta para ela. Edith, muito obrigada a todos. Queria poder responder cada um de vocês, mas o meu intervalo de almoço só dura um pouco. Vou atualizar hoje à noite sobre como foi a mudança, mas até lá, obrigada. O apoio de vocês tem sido incrível e a gentileza de vocês significa mais do que eu possa expressar.